Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. E hoje, nesse domingo de Pentecostes, dia 23 de maio de 2021, nesse último dia da nossa Páscoa, terminando o tempo pascal e nesse dia aonde nós somos coroados com o nosso doce hóspede da alma, o Espírito Santo de Deus. Viva de Coriezo, percor Maria. É claro que hoje nós temos muitas coisas para falar sobre o Espírito Santo de Deus, muita meditação. Hoje é o coroamento praticamente do nosso tempo da Páscoa, tudo aquilo que nós andamos conversando durante esses tempo todo, né? Começando da Quaresma, depois da Semana Santa, depois do tempo da Páscoa e hoje aqui chega ou se inicia ou ainda nós estamos no tempo do Espírito Santo. Quem fala assim é Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia, ele que escreveu também um livro muito grande e também muito bom sobre o Espírito Santo de Deus, que é o Cântico do Espírito, um dos livros assim que mais me abriram o coração para o Espírito Santo de Deus, entender o que é o Espírito Santo de Deus, onde ele medita o Veni Creator, né? Nós passamos aqui 9 dias meditando sobre o Espírito Santo, e aí então você pode perguntar, nossa, mas ainda tem mais coisa para falar do Espírito Santo? Sim, tem mais coisa para falar do Espírito Santo. Primeiramente, nós vamos começar com a liturgia desse domingo, que é a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11, e o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Aqui, na primeira leitura, nós temos uma epifania. Nós temos aqui a efusão do Espírito Santo contado na narrativa lucana, um Pentecostes. No Evangelho Dominical, nós temos a mesma coisa, de uma forma diferente, mas o Espírito Santo, aqui, a efusão, o Pentecostes, na perspectiva da comunidade de São João e do evangelista São João. São dois Pentecostes. A tradição da igreja acredita, e principalmente a tradição que vai numa linha bíblica, acredita em duas efusões do Espírito Santo. A primeira efusão do Espírito Santo é essa aqui de Pentecostes, onde divide praticamente os dois livros que eram juntos, né? O Evangelho de São Lucas e os Atos dos Apóstolos, antigamente era um livro só, e praticamente nesse capítulo 2 aqui é a divisão dos dois versículos. O Espírito Santo de Deus virá sobre vós e te dará força. E essa força aqui, no latim, é dinamis. Força para serem minha testemunha, minhas testemunhas. E a palavra testemunha é a palavra mártir. Dinamismo, dinamis, significa movimento. Nada é a mesma coisa. Você pode passar, talvez, num lugar e quem faz a experiência com o Espírito Santo já não é mais o mesmo. Você já não é mais o mesmo e nunca você ficará mais o mesmo. Essa dinâmica do Espírito Santo nos dá movimento. Um movimento que mora dentro de nós. É claro que muita gente fala, o Espírito Santo ele veio como pomba, ele é fogo, ele é água, ele é vento. Lógico, claro. Mas uma das definições que eu mais gosto sobre o Espírito Santo é doce hóspede da alma. O Espírito Santo é o doce hóspede da alma. Um hóspede que nós queremos que não vá embora. Sabe aquele hóspede, gente boa, aquele hóspede bom, que você não quer que ele vá embora de jeito nenhum? Não, eu não quero que você vá embora, eu não quero que esse hóspede vá embora. Esse é o hóspede, esse é o doce hóspede da alma. Fica conosco, nosso advogado, prometido pelo Pai, prometido pelo Espírito Santo, é filioque, ele emana os dois, ele vem ao nosso encontro, ele mora conosco, ele movimenta. Não dá para pensar a igreja sem o Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus que o Padre
como as palavras empresta a voz para Jesus e para o Espírito Santo que transforma pão e vinho em corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. É pelo Espírito Santo que o Padre abençoa, que administra todos os sacramentos da igreja. É pelo Espírito Santo que os dons vêm sobre nós, como está aqui na segunda leitura, né, de 1 Coríntios capítulo 12. Há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito, há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor, há diversidade de tudo, mas é um só, e o Espírito Santo é que nos dá a inteligência e nos dá a sabedoria. No Evangelho de São João, outra epifania, o Senhor soprou o ruá, essa onomatopeia, né? A palavra ruá, ela é uma onomatopeia. Ruá já é movimento. Recebei o Espírito Santo. E aí então deu ali a tarefa. Vocês perdoarem serão perdoados, eles serão o que vocês não perdoarem, eles serão retidos. Mas receba o Espírito Santo, uma outra efusão que nós recebemos no nosso batismo, que nós confirmamos na nossa crise. É interessante também que hoje Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz o seguinte, que o mesmo Espírito Santo que nós recebemos é o mesmo Espírito Santo que os apóstolos, juntamente com Maria Santíssima, recebeu no cenáculo. E com o amor se paga com amor. Santo Afonso Maria de Ligório diz o seguinte, que quem meditar Romanos capítulo 5, versículo 5, o Espírito Santo foi derramado no nosso coração, através do Espírito Santo que nos foi dado, o amor de Deus, o amor foi derramado, Romanos 5, 5. Amor se paga com amor. E esse amor que se paga com amor, e o Espírito Santo que é amor, Deus é amor, como dizia São João na sua carta, Deus é amor, Deus é amor, Deus é Espírito Santo. Espírito Santo é Jesus Cristo é um com a Trindade, é um Deus só em três formas, mas não existe ali separação na deidade, na transformação. É muito bonito nós pensarmos tudo isso porque a gente vê qual é o mistério, né, da Santíssima Trindade, como é o mistério de Deus manifestado em nós, dentro de nós, dentro do nosso coração. Por isso que hoje eu estava dando uma olhadinha e meditando também sobre a Catena Áurea de São Tomás de Aquino. E nesse versículo aqui 23, né, principalmente nesse versículo 22, aliás, aonde que Jesus fala, recebe o Espírito Santo, e que São Tomás de Aquino cita São Gregório Magno dizendo, né, que qual que é ali o fundamento para que eles possam receber o Espírito Santo na Terra? Qual que é o fundamento de nós termos o doce hóspede da alma aqui na Terra? São Gregório Magno diz o seguinte, que o amor de Deus, o amor derramado no nosso coração, ele tem duas formas. E existem duas formas em nós. Primeiramente, existe o amor de Deus para nós amarmos a Deus, a capacidade de amarmos a Deus e a capacidade de nós amarmos o irmão. Amar o irmão e amar a Deus são as duas maiores capacidades ou graças dadas na efusão do Espírito Santo. Eu consigo elevar o meu coração. Por isso que você vê que São Paulo vai dizer muitas vezes, né, nos seus ensinamentos, né, o Espírito Santo é que reza em mim, o Espírito Santo é que ora em mim. Nós temos aqui um Espírito Santo, não um Espírito Santo de escravos, mas nós temos um Espírito Santo que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo que clama, que está em mim como gemidos inefáveis, que reza em mim, que clama a eternidade, que me puxa. Se nós já tínhamos a semente do Verbo dentro de nós, que nos puxava para a eternidade, imagine agora. Selados pelo Espírito Santo, existe algo dentro de cada um de nós, existe algo dentro de nós que nos remete para o céu, que nos remete para a eternidade, que nos remete para um patamar maior e melhor, que é o patamar do Espírito Santo, que é o patamar do céu, da espiritualidade. Por isso, meus irmãos, olhando para isso tudo,
você tem que tomar consciência que você é templo do Espírito Santo. E quando eu tomo consciência que eu sou templo do Espírito Santo, eu não posso fazer tudo que eu quero da minha vida, do meu ser. Eu tenho que ser cada vez mais dócil. E a minha meta aqui é pagar o amor. O amor se paga com amor. E não só isso, mas temos neste mundo uma testemunha de alguém movido pelo Espírito Santo. E existe aqui dois espíritos, né? Existe o Espírito Santo de Deus e existe o espírito de porco. E hoje, quando nós estamos vivendo, o espírito de porco está movimentando muita gente do que o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós estamos resistindo, não estamos sendo dócil para nós, então. E aí você pode perguntar para mim, mas padre, como é que você dócil à ação do Espírito Santo? Pela oração. Na oração, no contato e principalmente uma coisa, na intimidade com o Espírito. Sem intimidade com o Espírito Santo, sem oração, você nunca vai experimentar o poder que nós temos dentro de nós. Deus nos movimenta, selado dentro da nossa própria. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e Maria, Rainha de Pentecostes, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre.